E, meus irmãos, que bom, graças a Deus. Eu fico muito contente de estar aqui nessa manhã. Como eu sempre falo para os irmãos, quando lembro, né? Nem sempre eu estou pregando, mas a minha alegria não se dá somente por isso. Comumente eu estou ouvindo, sentado, ouvindo, aprendendo e sou muito edificado. É assim que Deus faz na igreja. A igreja fiel, verdadeira, né? Cheia de lutas, ela é assim mesmo, né? Nós estamos nessa igreja. Por isso que nós nos ajudamos uns aos outros. Mas uma das coisas que a gente aprende é a edificação. Nós somos edificados com a palavra. Por isso que a gente orienta aquelas pessoas que estão passando por lutas, nunca se esquecer da visão da igreja, porque a igreja vai ajudá-las na pregação, no convívio. É para isso que Deus deve, né? Ali, ele fez para adorá-lo, mas olha, com certeza, né? A gente vai imaginando coisas, quando Deus faz a igreja, fala, vai uma porção de gente transformada, primeiro tem que ser transformada, e elas vivem uma com as outras. Isso é coisa maravilhosa, meus irmãos. Nós não saímos aqui com as nossas prioridades, as nossas particularidades em evidência, né? A particularidade do meu irmão, a necessidade do meu irmão é mais importante para mim. Abram suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 12, os versos 12 até o 19. Crianças, ó, quem está com a prancheta aí, levanta só a mão. Não precisa levantar a prancheta não. Luiz Felipe aqui, Raíssa, mas quem? Tem mais crianças com pranchetinha? Lá atrás, Nicole, talvez tenha mais alguém. Então, eu quero que vocês pensem, como é que é um rei? Nicole, como é que um rei é? O rei, não precisa falar não, tá, Nicole? Mas pensa aí então, como é que um rei se veste? Em que um rei anda? Onde um rei vive? Normalmente. Ele vive num palácio, né? Ele anda de charrete? Muito difícil, né? Tá, pode andar. Ele anda de burrinho? Muito difícil. De que o rei anda? Como é que ele se veste? Aonde ele vive? Quem anda com ele? Talvez tenha a ver um pouco com o texto que nós vamos ler nesse momento. E vocês façam um desenho, sim. Tá? É muito legal. Vocês vão ver um rei chegando em Jerusalém, na cidade de Jerusalém, e ele chega diferente. E vai ser isso que nós vamos ver nesse texto. Mas deixa eu dar uma introdução sobre reis aqui. Reis normalmente são pomposos. Tem uma vida pomposa. O rei vive envolvido por riquezas, normalmente. Aliás, a Bíblia fala que quando houvesse rei em Israel, eles tirariam, o imposto seria levado para o palácio para servir às necessidades de um reino. Então não é muito fácil não. Luxúrias, muitas vezes, ambição, desejo de poder é a vida de um rei. As coroas de um rei não é uma coroa de mato, né? De um corredor de uma prova, como em Roma, às vezes dava no final aquela coroa, né? De cipó, de alguma coisa que se trançavam. Mas o rei, ele tem a coroa do rei, como que é? Ela é cheia de brilhantes. Ela é muito bonita. É muito suntuosa. Essa é a coroa do rei, exuberante. Normalmente um rei, ele é humano, então, por ser humano, ele vai julgar, muitas vezes sem equidade. Muitas vezes sem justiça. O poder do rei é o poder bem à base de força, né? De espada, imposição, quase sempre. Mas esse rei aqui, ele é um rei diferente. Ele vai chegar de uma forma que nós vamos olhar como pode esse homem ser rei. Eu não vou falar muito sobre ele, porque nós vamos ler no texto e vamos comentar mais. Vamos lá. O verdadeiro rei, então, ele é diferente. Pense nisso. O verdadeiro rei é diferente. Verso 12 de João 12. No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro, gritando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito: Não tenhas medo, ó cidade de Sião. Eis que o seu rei vem montado num jumentinho,
A princípio, seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, perceberam que lhe fizeram essas coisas e que elas estavam escritas a respeito dele. A multidão que estava com ele, quando mandara Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitara dos mortos, continuou a espalhar o fato. Muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizara tal sinal miraculoso, foram ao seu encontro. E assim, os fariseus disseram uns aos outros: não conseguimos nada. Olhem como o mundo todo vai atrás dele. Interessante nessa expressão final, mundo todo. A gente às vezes faz essas hipérboles, né? Esses exageros. O mundo todo está atrás de mim, né? O Elias usa essa expressão quando ele é perseguido, e ele fala de outra maneira, mas ele fala: eu estou sendo perseguido, né? E é pelo governo, e não sobrou ninguém fiel a Deus senão eu. E Deus fala para ele que tinha mais quanto? 7.000. 7.000 fiéis. É isso, meus irmãos, que a gente está vendo, vai ver nesse texto aí a entrada. Algumas Bíblias trazem essa expressão, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Triunfal no aspecto de que quando ele entra, há esse clamor, né, da multidão em relação a Jesus que entra ali. O tempo aqui que ele fala é 5 dias antes da Páscoa. Você vai olhar no verso 1. É o dia seguinte, né? Jerusalém estava repleta de judeus de todo o mundo. Meus irmãos, que povo é o judeu? A vida toda eles estiveram espalhados, desde quando eles saíram, foram levados pela Síria. Desde aquele tempo, lá em 722 a.C. Desde aquele tempo, esse povo nunca mais viveu plenamente no seu país, exceto agora, de 1948 para cá. Mesmo assim, né, o povo judeu está espalhado por todo mundo, e ainda hoje estão tentando espalhá-los novamente. Então, eles estavam ali porque era a Páscoa. Eles voltavam de todo o mundo para celebrar a Páscoa em Jerusalém. É uma das festas mais pretendidas pelos judeus. E eles chegavam antes. Se você pegar o capítulo 11, no finalzinho lá, o verso 55, mas outros versos vão mostrar lá no final do capítulo 11, eles chegavam antes. E muitos deles tinham que passar pelo processo cerimonial da purificação. Por quê? Porque o judeu, ele se tornava impuro se ele tocasse em cadáver, fizesse uma porção de coisa que a lei prescrevia, ele tinha que se purificar, ele tinha que chegar antes, passar pelo sacerdote se purificar, literalmente, para ele poder participar, estar apto para participar da Páscoa. Então, por isso estava lotado Jerusalém uma semana antes, estava cheia de gente, né, aquela cidade. Então esse dia seguinte é uma referência ao dia após o quê? Ao dia após aquele encontro lá em Betânia, aquele jantar onde estava Lázaro, Maria e Marta e muitas outras pessoas. Dizem inclusive que esse jantar, eu preguei esse texto antes, né? Esse jantar ele não foi promovido propriamente pela família de Lázaro com Maria e Marta, mas eles estavam nesta casa também ajudando a servir onde Lázaro estava com Jesus ali, por causa dos outros evangelhos. Eles falam alguma coisa que nos dá a entender que talvez não seja a casa propriamente deles, né? Dos versos 1 até o 11 a gente percebe isso aí. Então o verso que nós estamos lendo, né, diz que a multidão ele foi encontrar Jesus Cristo, que estava se preparando para entrarem em Jerusalém. Obviamente porque que eles estavam atrás de Jesus. Eles ouviram falar de Jesus o tempo todo. E Jesus não fez nada menos do que o milagre da ressurreição de Lázaro. Um pouco antes, Jesus havia dado olhar, né, vistas a um homem cego. Aquele homem cego disse assim: nunca ninguém fez tal coisa no mundo. Então, já era algo fora da normalidade humana. Mas agora, Jesus ressuscita um homem, Lázaro. Isso não é normal. O povo estava no alvoroço e culmina com a Páscoa. Eu gosto de lembrar, meus irmãos, eu falei na vez passada sobre esse tempo organizado de Deus,
que o tempo para Jesus, ele não é preso, ele não é apedrejado antes, embora quisessem fazê-lo. E se fosse, meus irmãos, permitido por Deus, eles alcançariam Jesus onde Jesus estivesse. Mas não era o tempo, e agora na Páscoa, onde o cordeiro é imolado, Jesus entra em Jerusalém. Por causa de tudo isso que ele fez, a ressurreição de Lázaro principalmente, né? Todo o povo sinédrio tomou a decisão de matá-lo. Isso já estava selado e apenas o tempo da execução. Eu lembrei da vez passada que nas esquinas, nos lugares onde Jesus entrava, nas portas da sinagoga, a guarda do templo toda estava preparada para prender Jesus e levá-lo a julgamento e morte. Ele não poderia mais viver, estava selado humanamente a morte de Cristo. Então tudo isso aí agora é o dia seguinte, a sequência aí no verso 12, quando eles ouvem que Jesus está entrando, chegando em Jerusalém, essa multidão que ouve falar de Jesus, haviam muitos convertidos ali, porque o texto anterior fala, também os textos anteriores falam, que eles se converteram vendo os milagres que Jesus fizera. Aliás, alguns comentaristas até dizem, será que essa conversão, ela foi uma conversão de fato, convicta, de entendimento? Talvez não, talvez sim. Talvez foi um princípio para eles começarem a olhar para Jesus que tinha muito mais coisas para a vida deles. Mas aqui estava um grupo de pessoas, não só de convertidos, obviamente, mas que ouviram falar que ele ressuscitou um homem. E esse homem estava no meio deles. Aliás, esse homem, nós vimos no texto passado, Lázaro, estava também o quê? Condenado à morte. Precisamos matar Lázaro também, porque toda vez que as pessoas olharem para ele, vão lembrar, né? Que ele foi ressuscitado pelo Messias. Então, não sabemos, não se conta mais nada de Lázaro. Eu imagino que devem ter matado ele de alguma forma, né? Mas a história não aparece muito falando sobre ele. E aí, meus irmãos, a ideia que atribui a esse momento que eles estão fazendo, dirigindo aquelas palavras que nós vamos ler aqui, é uma ideia bem nacionalista ainda. É o quê? Ele fez milagres, mas nós estamos aguardando alguém que possa chegar, porque essa vai ser a ideia geral. Alguém que chegue e sente nesse trono, e nós sejamos governados por alguém que de fato é um judeu e vai nos libertar da tirania dos dominadores, especialmente os romanos. Essa multidão, ela prepara para receber Jesus, quando sabe que ele está se aproximando, e a canção que eles cantam é Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. São expressões incomuns, elas não são cantadas rotineiramente, no meio da rua, se não houver de fato um sentido para isso, seja até de esperança, mas há um sentido, ela é messiânica, essa expressão do Antigo Testamento, ela aponta para o Messias, é uma esperança de libertação, é uma esperança de salvação. E essa é uma declaração que, por certo, ela afrontava os líderes que desejavam matar Jesus, porque eles não concordavam, obviamente, que esse é o Messias, né? Esse é o benfeitor de Israel, esse é o rei de Israel. Então essa é uma declaração de afronta para essa liderança. Hosana é uma oração de clamor, ela é uma expressão de salvação, é uma expressão de desejo de libertação. O clamar Hosana é falar assim, olha, liberta-nos, salva-nos, porque precisamos de salvação, precisamos de libertação, e tu podes nos libertar. É isso que eles estão cantando com essa entrada de Jesus. Essa canção ela era cantada, porque ela está referenciada lá no Salmo 118, bem especificamente, versos 25 e 26. E eles cantavam em um clamor de esperança no templo, principalmente em tempos de festas.
Eles se juntavam no templo e eles cantavam quase que sequencialmente essa música, Hosana, né? Bendito aquele que vem, o nosso Salvador, o Messias, que vai nos redimir e nos libertar da opressão. Então eles cantavam, era conhecida. Quando canta para Jesus, canta algo que o povo ansiava, que o povo esperava como um libertador para Israel. Agora o Messias estava ali. A gente sabe disso. João, quando escreve, ele sabe, ali era o Messias. E eles cantam, então, agora para o Messias. O povo aclama nessas ruas de Jerusalém, aclama ele, naquele momento, como o provedor, não está chegando, o provedor. Eles cantam dessa forma. Ele vem do alto, em nome do Senhor. Há um reconhecimento muito impróprio para a liderança judaica, mas o povo estava cantando, porque essa questão da filiação divina de Cristo, ela é plenamente rejeitada pelos líderes judaicos, que ensinava o povo sobre Deus. Jesus era rejeitado. O tempo todo que ele falava, eu estou vindo em nome do Pai, terminava o discurso, eles queriam apedrejá-lo. E agora eles estão cantando aqui que ele vem do alto, né? Ele está vindo lá de cima, da parte de Deus, Rei de Israel. Agora, é óbvio que nós conhecemos o Evangelho, toda a história, e que ao final, mais adiante, nessa semana ainda, lá adiante, o que eles vão cantar? Ou o que eles vão pelo menos clamar diante de Herodes? Crucifica ele, crucifica-o. Essa vai ser a palavra dita pelo povo. Ali também, na mesma proporção talvez, eu não sei, mas havia uma multidão. Dizem que havia multidão, porque ali é a semana da Páscoa. Eles estão em Jerusalém. E a multidão vai dizer, Lucas 23 fala sobre isso, os evangelhos narram isso, crucifica este homem. Seguindo em frente, meus irmãos, dentro dessa visão desse homem que chega, desse rei que chega diferente, né? Mas é aclamado rei e libertador, Hosana, né? O libertador, o que provê salvação. Ainda que o verso 13, ele bendito é o rei de Israel, você vai ver no 14 e 15 que essa entrada ela vai se dar não como era comum aos reis. Aí, por isso que eu fiz aquela introdução para as crianças. O que a gente espera de um rei chegando na cidade? Imagina, Jerusalém, ela não estava sob opressão, ela tinha liberdades, mas ela estava sob domínio romano. O que eles mais desejavam era voltar à condição de que Deus determinou lá atrás, e que eles perderam por causa da desobediência a Deus. Quando nós desobedecemos a Deus, nós sofremos. Essa é uma realidade que a gente não pode se esquecer. Ele não entra, então, como um rei, pelo menos um rei que se esperava, né? Cavalo exuberante, um cavalo bonito, né? Pomposo, às vezes um cavalo branco, né? Bem montado, todo preparado para o rei, talvez bandeira erguida, um comando, um exército, um grupo, né, de militares acompanhando, um comando militar acompanhando essa majestade. Esse homem bem vestido sobre um cavalo muito bonito. E ele com um manto de rei e uma coroa. Claro que, se você pensar no contexto de judeus e Israel daqueles dias, isso não iria acontecer. Mas talvez acontecesse o quê? Um homem chegando em Jerusalém, com muitas pessoas, né, formando seu exército, e de fato se preparando para uma guerra. Porque a visão do Messias para o judeu estava dentro desse contexto de uma libertação nacional, uma libertação política geográfica do povo, um retorno para o povo único de Deus. Isso para eles só se daria pela ação do Messias, e a ação do Messias tinha que alcançar esses propósitos. Não é isso que acontece. Se isso acontece desse jeito, o que aconteceria? Era uma insurreição.
uma luta contra Roma. Agora, meus irmãos, vamos adiantar um pouco na história. De certa forma, isso vai se efetivar, e Jesus prediz isso no ano 70. E no ano 70, por causa disso, dessa insurreição, Jerusalém, ela é massacrada, como nunca foi na história. Dizem que no ano 132, depois de Cristo, foi pior. Mas até então, nunca houve. O povo que foi massacrado na entrada de Tito, o grande general romano, quando ele entra em Jerusalém, quando ele chega e cerca, sitia a cidade, meus irmãos, praticamente todos foram mortos. Os mais bonitos, os príncipes que sobraram, que eles separaram, eles levavam as quantidades enormes, algemados, amarrados, a pé, os bonitos, os mais belos, e eram levados para as lutas nas arenas para divertir os imperadores. Os demais que conseguiam fugir de Jerusalém com fome e cada vez mais sufocada, eles tentavam fugir e não andavam alguns metros, eram presos e crucificados nos montes, e centenas deles eram vistos dentro de Jerusalém, eles não saíam dali. Dizem que chegou a quase 1 milhão de pessoas. Dá para imaginar? Um levante aqui é o que Caifás tinha medo, é que o Sinédrio tinha medo. Que por causa de Jesus houvesse um levante e Roma fizesse alguma coisa bem pesada contra eles. Por isso que Jesus tinha que ser morto, para que a nação seja salva. Só que ele profetiza sem saber que ele estava profetizando o Cristo que morreria na cruz para salvar o pecador dos seus pecados. Os sinóticos, meus irmãos, vão dar a ideia de que Jesus saiu de antemão, ele preparou aquele jumentinho. Ele foi numa casa, ou mandou alguém ir lá na casa e avisou para que ele preparasse o jumentinho. Então foi de antemão, foi proposital, foi intencional o jumentinho. Mas o impacto seria, meus irmãos, chegando Jesus dessa forma, seria esse libertador político. Para começar bem, aos olhos do povo, ele precisava pelo menos chegar com um grupo de exército, e não com 12 homens a pé. Isso não é questionado e nem levado em consideração aqui. Bendito que vem em nome do Senhor. João deixa entender que eles estão falando isso antes que Jesus montasse o jumentinho. João dá essa ideia, que possivelmente eles viram Jesus vindo, talvez pegar alguma montaria, vai chegar imponente. Mas os outros evangelhos dizem que ele estava chegando de fato no jumentinho e entrando dentro da cidade. Para começar bem, chegar no jumentinho talvez não seja a melhor coisa, humanamente falando. E aí ele prepara todo esse animal. Subir no animalzinho de carga é estranho para um rei que vai sentar-se num trono. Lucas descreve quando Jesus chega ali em Jerusalém, a primeira coisa que ele faz, ele chega no templo. Ele expulsa os cambistas ali dentro do templo. Ele faz uma limpeza ali moral naquelas pessoas. Ele realiza milagres, cura pessoas ainda ali, naquela semana, naqueles dias. Olha que coisa interessante. E a multidão vai cada vez mais se acercando ao redor de Jesus. E o povo admirando, provavelmente, Jesus pelos seus milagres. Quando Jesus entra dessa forma, ele está cumprindo, literalmente, a profecia de Zacarias. Zacarias 9:9, ele fala exatamente isso. 9, 9 e 10. É bom que leia. Todo aquele texto de Zacarias 9 está falando disso. Um rei que vem em paz num jumentinho filhote, filho de jumenta, ele entra dessa forma. O rei que vai entrar em paz, humilde, diferente de um rei que deveria ser soberbo, de certa forma, ambicioso, com orgulho próprio, para que o povo pudesse ter uma esperança de libertação. Jesus entra não como um libertador nacional, mas como aquele que vai libertar a alma dos homens. Nasce numa manjedoura. A Bíblia diz que ele não tem onde reclinar a cabeça, cavalga agora em cima de jumentinho.
ele morre crucificado, a morte mais temível e terrível e humilhante daqueles dias. Ele vai quebrar todas as expectativas judaicas nesse aspecto de um defensor territorial para Roma. Esse olhar para Jesus muitas vezes ainda se repete nos dias de hoje. Esse desejo, né, muitas vezes de não olhar para Jesus como um libertador justamente por sua fraqueza, de morrer numa cruz. Porque o mundo de hoje, ele endeusa as pessoas que são poderosas. Olhar para Jesus talvez é olhar para um homem que não teve brilho, nem brio próprio. Por outro lado, é não entender, nem de perto, os propósitos de Deus. Por isso que esses espantos se repetem nos nossos dias também. Não que aqui tenha espanto, mas as expectativas vão cair por terra. Esse homem, quando chega na crucificação, durante uma semana, ele não deu aparência que possa nutrir a nossa expectativa de um libertador nacional. Portanto, crucifica-o. Mas os milagres? Não importa. Nós não queremos milagres. Isso é secundário. Nós queremos um homem que nos conduza e nos liberte como mão de Deus, operando e nos dando um estado liberto. Por isso que muitas vezes, hoje, ainda, né, pensando em hoje, pensa-se em triunfalismo. E triunfalismo, meus irmãos, para crentes, essa ideia de crente que tem que triunfar na sua vida presente, neste século, ela não condiz com as aspirações de um servo de Deus, um homem que foi transformado, uma mulher que foi transformada por Deus, para servir e ser servo de Deus, ser marcado, né, por Cristo Jesus, ser um escravo de Jesus Cristo. Essa ideia triunfalista de um Deus que, para ser vitorioso, ele precisa ter conquistas mais do que simplesmente morrer numa cruz. Então, Zacarias é esse pano de fundo que Jesus está cumprindo agora no seu último dia, praticamente. Nos seus últimos dias, né, de vida aqui na terra. Ele olha lá para a promessa e agora ele sabe o seguinte: a promessa diz isso e ela vai ser cumprida. E é interessante que Jesus não fala para o povo ensaiar. Jesus faz a parte dele na promessa. O jumentinho, a entrada dele, ele volta para Jerusalém, porque agora ele volta para a morte. Mas o povo não, o povo faz o coro que Zacarias diz lá em 9:9. Mas não teve nada combinado, porque Deus cumpre a sua promessa e ele não falha no que ele prevê. Algumas implicações naquilo que Zacarias disse lá no passado é importante que a gente entenda para que Zacarias estava apontando, o que ele estava dizendo. Primeira coisa é que a vinda de um rei humilde está associada com o fim da guerra, mas não ao poder da espada. Zacarias não está tratando lá, porque, meus irmãos, o profeta ele anuncia coisas que estão acontecendo neste momento, mas que se projetam de forma futura também. E quando nós olhamos para a Escritura, é isso que acontece. Muitas coisas do passado vão se repetir no futuro, na vida do Messias, mas não pelo poder da espada. Zacarias está anunciando isso. Outra coisa, essa vinda ela está associada com a proclamação de paz às nações. O verso 10 de Zacarias 9, eu não li os textos, os irmãos podem depois ler. Ele vai tratar disso. Paz às nações, aquele que vai vir, ele vai trazer libertação e dar paz às nações sobre a terra. Vai estender o reino aos confins da terra. Então, meus irmãos, a linguagem, ou essas linguagens de Zacarias, que ele vai destruir os carros de guerra, por exemplo, é coisa figurada, é uma linguagem que Zacarias está fazendo figurativa para aquilo que virá a acontecer com o Messias, no sentido de que os exércitos malignos, eles não impedirão o reino do Messias com todas as suas forças. E se nós podemos olhar para as promessas de Deus aqui, muito mais lá adiante, dentro desse processo de redenção de Cristo, que ele começa com a nossa salvação e ele termina com a nossa glorificação.
Então por que Zacarias não vai enxergar e os profetas não vão enxergar, inclusive, a redenção final da nossa alma, a glorificação, a obra completa de Deus para os filhos de Deus, que é a salvação da alma, mas a glorificação final. Isso não vai ser por espada, não vai ser por força. Aliás, Zacarias, que ele tem essa expressão, usa essa expressão, né? Nem por força e nem por violência, mas por quem? Pelo meu Espírito. É assim que Deus faz. E por fim, a vinda do rei humilde, descrito por Zacarias, está associada com o sangue da aliança de Deus, dentro do contexto lá, que resulta em libertação para os prisioneiros. Essa ideia de libertação de prisioneiro, é a libertação da alma, está amplo aqui no Evangelho de João. É muito amplo aqui. Você pode pegar João 29. Começa ali, bem no capítulo 1. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque quando ele está cumprindo agora os dias finais, as promessas finais de redenção da alma, está fechando, de fato, as promessas de Zacarias. Tudo aquilo que Isaías falou, Jeremias predisse, Amós, e assim nós vamos encontrar agora Jesus cumprindo isso plenamente. Os discípulos não compreenderam, os versos 16 fala, não compreenderam, mas só quando Jesus de fato subiu ao céu e voltou para a presença de Deus, eles viram isso. Ah, tudo isso é verdade. Esse é o Messias de Deus. Por isso que aqueles outros não compreenderam, crucificam. Não é muito diferente do que nós vemos nos nossos dias. Quem compreende, tem paz com Deus, vive com Deus, caminha com Jesus. Quem não compreende, crucifica-o. Ele não tem sentido para mim, porque não entendeu o Evangelho. O Cristo, o Rei verdadeiro que liberta a alma, que ele não vai vir suntuoso. Ele triunfou, de fato. Mas não foi aquele rio. Aliás, né, ele foi despido das suas vestimentas. Ele foi coroado, porque eles falaram rei de Israel, né? Ah, é? Então tá bom, coroado com uma coroa de espinhos. E como se não fosse pouco, eles acrescentaram então que ele deveria ser pregado na cruz. Humilhante. E uma plaquinha. Rei dos judeus. Finalmente, os versos 17 a 19, ele vai terminar falando dessa repercussão da chegada de Jesus, do que ele fez ali, as curas, das suas palavras. Jesus não, olha só, meus irmãos, Jesus não recuou como filho de Deus, com os propósitos de Deus na sua vida. Ele não recuou. Estava cheio de policiamento. Todos queriam pegar ele agora, todos no sentido de a serviço do Sinédrio. Ele não recuou, ele expulsou os cambistas. A casa do Senhor é casa de oração, não de bagunça, não de negócios pessoais. Ele continuou curando pessoas. Ele não se escondeu mais, porque agora estou voltando para finalizar aquilo que o Pai determinou, que ele fala em todo o Evangelho de João. João de 1 a 11 são os milagres de Jesus. É interessante como que é bem dividido, né? Os milagres, os feitos de Jesus apontando para quê? Apontando para aquele que por seus milagres e sinais, ele veio para que o homem, olhando para isso, ele se convertesse a Cristo. E convertido a Cristo, ele tivesse vida eterna. Foi esse o propósito. E do 12 em diante é a última semana de Jesus em Jerusalém, os últimos dias. Chegaram a falar assim, o mundo todo está seguindo ele. Não deu nada certo. Mas vai dar. Vai dar certo para eles. Eles vão prender e matar Jesus. E vai dar certo para quem mais? Para Deus. Porque esse é o plano maior de Deus. E vai dar certo mais para quem? Para a igreja. Porque a igreja vai ser alcançada por essa graça. E sem ela, meus irmãos, nós não estaríamos aqui nessa manhã. Pela graça de Cristo. Quero terminar então, meus irmãos. O rei que veio é o rei que veio salvar as almas. Em momento nenhum,
a Bíblia vai colocar a história de Jesus Cristo como o grande rei libertador que sentaria no trono. Embora houvesse a descendência de Davi, embora houvesse todo o desejo judeu, o rei que veio, ele veio de fato, pela vontade de Deus, para assentar-se no trono do coração de cada um que Deus chama à salvação, à regeneração e uma nova vida em Cristo Jesus. Ele veio para, então, reinar no meu e no seu coração. Aqueles que recebem a Cristo no seu coração é como a parábola das sementes, a boa semente, que ela cai no coração fértil. Produz o quê? 30, 70, 100 por um. Aquele que não crê e não recebe o rei no seu coração é como a parábola de semente. Mas aquela semente que cai aonde? Que cai em terras secas, não é fértil, não produz, morre em si mesma ali. Esse rei veio para o coração fértil. E esse coração fértil, meus irmãos, produz infindavelmente. Ir até Jesus, então, por causa dos seus milagres, deve ser o único motivo nas Escrituras que esses milagres nos leve a se arrepender dos nossos pecados. Senão perde sentido. Se o milagre não for para a glória de Deus, perde sentido. Se o milagre não for para a conversão da alma, perde o sentido. Todo milagre deve apontar para Deus. Que as suas expectativas com Cristo, elas sejam as maiores possíveis. Elas sejam as maiores possíveis. Que você olhe para Cristo como aquele que pode te satisfazer plenamente. Aquele homem simples que entra em Jerusalém montado num jumentinho, seus discípulos a pé, vivendo com a ajuda das pessoas que ajudavam o ministério, que não tinham onde reclinar a cabeça, como nós dissemos. Essa foi a maneira que Deus achou e fez para que nós tivéssemos vida eterna. Ele é rico em salvação. Ele dá salvação plena. Então, que esse Jesus seja suficiente. Que você esteja plenamente satisfeito em Cristo. Haja alegria no seu viver. Não porque alguma coisa você pode ter amanhã a mais, materialmente falando, mas porque Cristo lhe é suficiente. Deus abençoe grandemente sua vida. Vamos orar. Obrigado, nosso Deus, pelo teu amor e por morrer na cruz do Calvário por nós. Ó Deus, tudo isso que nós lemos nessa manhã nos ajuda somente a entender, a aumentar a nossa fé, a nossa confiança e esperança no Rei de todo o universo, o Senhor do céu e da terra. Aquele que verdadeiramente é Rei, é o Rei verdadeiro. Porque nós não o medimos, ó Deus, pela majestade humana, mas por aquilo, Deus, que o Senhor fez em Cristo, o tornou majestoso e o glorificou. E também, ó Deus, nós o glorificamos nos nossos corações. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado por esse grande Rei que venceu a morte e deu vida eterna para os seus servos. Nós o agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, a todos. À noite, se Deus permitir, estaremos, quem puder, para adorar esse Deus mais uma vez.